Olá, começa agora o Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que vai levar para você, aí na sua casa, informação de qualidade sobre saúde. Como seria a vida se a sua forma de linguagem fosse diferente? Como seria se as palavras não fossem a sua principal forma de linguagem? Como seria se as cores, os sons, a luz e o toque fossem estímulos muito intensos para você? Aqueles indivíduos dentro do espectro autista vivem lidando rotineiramente com esses desafios. E é sobre isso que iremos falar hoje no nosso Hora da Saúde. E para me ajudar a falar mais sobre esse assunto, ele, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Marcelo. Olá, Glaucia. Marcelo, o transtorno do espectro autista se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e também na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são as únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O transtorno do espectro autista começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. Exatamente, Glaucia. As intervenções psicossociais baseadas em evidências, como o tratamento comportamental e os programas de treinamento de habilidades para os pais, podem reduzir as dificuldades de comunicação e comportamento social, com impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista e seus cuidadores. As intervenções para pessoas com transtorno do espectro autista precisam ser acompanhadas por ações mais amplas e tornando também os ambientes físicos, sociais, atitudinais mais acessíveis, inclusivos e amplos. Marcelo, vamos sentar para conversar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Em todo o mundo, as pessoas com transtorno do espectro autista são frequentemente sujeitas à estigmatização, à discriminação e à violação dos direitos humanos. Globalmente, o acesso aos serviços e apoio para essas pessoas é inadequada ainda hoje. Ainda hoje, Glaucia, a gente tem uma condição de saúde que é bastante estigmatizada e que tem bastante restrição em relação ao acesso à educação, à qualidade de vida, à autonomia na vida adulta e algumas outras questões para você poder fazer um manejo, especialmente quando você tem uma flutuação dentro do que a gente chama do paciente que vai ser mais verbal ou menos verbal, com uma maior habilidade social ou menor habilidade social. Marcelo, mas na contramão eu tenho a impressão de que nunca se falou tanto do transtorno do espectro autista quanto hoje. Sim, a gente tem um aumento grande de comunicação em cima do tema, especialmente porque nos últimos anos a gente tem grandes artistas que têm filhos que estão dentro do transtorno do espectro autista, que fazem parte do espectro e têm trazido a público essa discussão, que tem possibilitado, que tem compartilhado suas experiências e como a gente consegue perceber, independente do acesso a vários tipos de tratamento, de intervenções, com maior grau de autonomia, menor grau de autonomia, a gente percebe que esse tipo de ação modifica a qualidade de vida e nesses espaços públicos, por conta dessas pessoas que têm maior acesso à mídia, a gente também tem maior acesso às informações para esse público, né, que compartilham suas experiências. Informação sempre é bom, né? Sim. Marcelo, para a gente começar, muita gente que pode estar nos assistindo deve estar pensando, mas eu não sei exatamente o que é autismo, o que é o transtorno do espectro autista. Vamos explicar o que é isso? Sim, o transtorno do espectro autista é uma síndrome, né, um conjunto de alterações do comportamento e do neurodesenvolvimento que acomete o indivíduo e que vai cursar com algumas alterações da linguagem, essencialmente da linguagem. E que padrões são esses? A criança, ela vai manifestar ali por volta dos seus 3 anos de idade um atraso no desenvolvimento dessa questão de habilidades sociais e da comunicação. Então, o indivíduo, que é a principal característica. É a principal característica, a mais clássica, né? Como a gente fala que o transtorno do espectro autista, isso significa que nenhum indivíduo dentro do espectro é igual ao outro, ou manifesta os seus características, né, os seus traços de maneira igual. Mas habitualmente a gente tem uma dificuldade na linguagem, né? Então você tem geralmente um atraso na fala, um atraso no momento em que o indivíduo verbaliza, ou que começa a verbalizar, além de alguns outros traços que envolvem estereotipias. O que é isso? São comportamentos padronizados,
que podem ser a repetição de palavras, que é a ecolalia, ou movimentos, gestos, que são sempre muito característicos, como, por exemplo, o andar na ponta dos pés, você repetir padrões de movimentos, como se balançar, por exemplo, especialmente em momentos de grande agitação. Interesses muito específicos, né, que podem ser, por exemplo, na hora de você fazer uma brincadeira, se interessar ao invés de brincar com um carrinho, com uma boneca, se interessar por partes muito específicas, atenção muito aos detalhes, utilizar o pai ou a mãe, o principal cuidador, como instrumento. Então, ao invés de pedir, me alcança esse copo, pegar a mão do adulto e levar até o copo. Às vezes uma hipersensibilidade a alguns estímulos, como a luz, o som, cores, tato, que vão fazer com que o indivíduo reaja de uma maneira um pouco desadaptativa a esse hiperestímulo, né? Como se ele percebesse o mundo de um jeito diferente. A gente brinca que o transtorno do espectro autista ele envolve um padrão diferente de funcionamento. Então, mais do que uma questão de você ter esses sintomas, como a gente fala, ou habitualmente esses fenômenos de comportamento, você tem um jeito do cérebro lidar diferentemente. E você tem graus de prejuízo cognitivo. Então você tem desde indivíduos que são extremamente não verbais, que não conseguem verbalizar, que têm uma dificuldade muito grande e precisam de um auxílio muito grande para se instrumentalizar ao longo do dia, ao longo da sua vida, até indivíduos que têm um prejuízo muito leve e que vão ter um alto funcionamento. A gente fala que são os indivíduos que estão dentro do transtorno do espectro autista e que têm um alto funcionamento, que são verbais, mas que são literais, que não conseguem muito bem entender as emoções e a linguagem das emoções dos outros indivíduos, têm uma dificuldade de se relacionar e de se conectar com outros indivíduos, que antigamente, numa classificação mais antiga, inclusive recebia um outro nome, que é o transtorno de Asperger, por exemplo, síndrome de Asperger, que é o autista... Hoje não se usa mais esse termo? Hoje a gente não utiliza mais esse termo, a gente não utiliza mais autista, a gente utiliza o paciente que é o indivíduo que é neurotípico ou que está dentro do espectro autista. A gente fala assim. E a gente lida de maneira diferente conforme você vai tendo possibilidades diferentes. Uma antiga professora minha dizia, ela com bastante experiência na área do autismo, que às vezes o indivíduo dentro do espectro está com 4, 5 anos e não falou nada ainda. E de repente, quando fala uma frase completa. Isso, às vezes, assusta a família, não consegue perceber. Porque não foi aos poucos como todo mundo, né? Isso. Mas é porque o processamento de linguagem ele é diferente nos indivíduos. Acho que essa é a palavra-chave, diferente. Isso, é diferente. Você tem um jeito que é variante da maioria das crianças e que é único e que você raramente encontra um indivíduo igual ao outro. Marcelo, uma coisa que eu acho interessante a gente falar mais é por que falar transtorno do espectro autista, né? Você falou agora rapidamente, por que não falar de um indivíduo neurotipo ou alguma outra coisa do gênero? Por que o espectro? Primeiro, porque você tem uma variedade muito grande de manifestações. Então você tem desde um indivíduo que tem um padrão de funcionamento alto, então ele é como a maioria dos outros indivíduos neurotípicos, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer o processamento emocional. É um indivíduo que não entende metáforas, então, por exemplo, se você fala assim, que essa pessoa é uma pessoa muito bonita, e você fala assim, fulano é uma gata, fulano é um gato, ele vai entender como sendo realmente o animal gato. A linguagem literal. A linguagem literal. Não consegue entender metáforas. Não consegue processar as emoções. Então não entende muito bem o que é um sinal de alegria, o que é um sinal de tristeza. Tem uma dificuldade de fazer uma comunicação ocular, de olhar fixamente nos olhos. Isso é um padrão, né, que seria uma das cores do espectro. E você tem do outro polo indivíduos que são extremamente não verbais, que não conseguem verbalizar, que vão ter uma dificuldade de socialização muito grande em decorrência disso, que quase não se comunicam através da fala, né, que vão ter uma sensibilidade muito grande a determinados estímulos, a determinados sons, que vão ter as estereotipias, né, tanto a ecolalia, que é a repetição de sons e de palavras,
quanto o movimento dos gestos, né, as estereotipias motoras, de andar na ponta dos pés, de se balançar, de modo muito intenso. Nesses dois polos, você tem uma infinidade de possibilidades de acometimentos e de manifestações, de jeitos de ser e de se comportar diferentemente. Então, a gente fala espectro justamente por essa infinidade de possibilidades. Certo. Marcelo, você também falou que normalmente o diagnóstico acontece por volta dos 5 anos, ainda com o indivíduo criança, mas o transtorno do espectro autista pode ser diagnosticado com a pessoa na idade adulta? Então, quanto mais verbal é o indivíduo e mais leves são os acometimentos, mais fácil é de você passar, às vezes, uma vida toda sendo considerado só uma pessoa diferente, com algumas manias, com algumas dificuldades, muito literal, e você, às vezes, fazer o diagnóstico do indivíduo na vida adulta. Mas quando você vai investigar e fazer uma reconstrução de como foi o desenvolvimento neuropsicomotor, você vai ver que existe um atraso na fala, existe um padrão. A vida do indivíduo fica mais fácil sendo diagnosticado, não é? Depende, porque a facilidade não está muito ligada ao diagnóstico, está ligada ao tipo de intervenção. E às vezes eu intervenho sem fechar um diagnóstico muito claro. Né? Mas ajudaria. Ajuda para você poder direcionar o tipo de cuidado, né? Então, às vezes, você pode fazer o diagnóstico na vida adulta, mas habitualmente, ainda mais quanto mais não verbal é o indivíduo, você vai fazer ele na infância. E a gente tem uma modalidade de intervenções que é muito diferente. É muito diferente o tipo de intervenção que você oferece na infância para o tipo de intervenção que você oferece na vida adulta. Assim como vai variar o tipo de intervenção que você oferece para o indivíduo que é mais verbal, para o indivíduo que é menos verbal, que tem mais habilidade social, que tem menos habilidade social, que tem mais dificuldade com um determinado tipo de estímulo ou que tem menos dificuldade com um determinado tipo de estímulo. Vai variar. Vai variar. Marcelo, a gente falou sobre o diagnóstico, mas e sobre causa? É possível a gente falar em causa quando a gente fala do transtorno do espectro autista? A gente fala de causas multifatoriais e existe uma grande polêmica em cima disso, com vários fatores causais. A gente sabe que o transtorno do espectro autista tem uma causa genética muito forte, mas embora a gente tenha essa causa genética muito forte, a gente não tem uma hereditariedade. O que isso quer dizer? Apesar de ser genético, não passa de pai para filho. Mas então, é genético? A gente tem alguns genes que estão associados, a gente não tem uma causa específica. Então você tem estudos que mostram que o acúmulo de metais pesados, por exemplo, pode ser um dos fatores de causa. A gente já acompanhou pacientes do transtorno do espectro autista que desenvolveram sintomas autísticos, que a gente fala, justamente por uma questão de alteração do ambiente. Então, por conta de situações ambientais no comportamento, foram desenvolvendo essa questão do atraso na fala e do desenvolvimento do padrão de linguagem. Então, você tem uma infinidade de causas. A gente sabe que existe um traço genético muito forte, é isso que a gente sabe hoje. A gente sabe que o espectro ele acomete mais meninos do que meninas, a proporção é de 4:1, então você tem um aumento muito maior de incidência em cima dos meninos do que sobre meninas. Bem maior? Bem maior. Mas que a gente não tem um gene que é o gene causador, e a gente sabe que a chance de ser uma mutação aleatória que acontece naquela geração, ou seja, ninguém na família tem, e aí você passa a ter um indivíduo que apresenta os sintomas. É alta, né? A gente não tem uma hereditariedade associada ao transtorno do espectro autista. Marcelo, a gente pode dizer que, no mínimo, é um assunto intrigante e interessante. É intrigante e interessante. No mínimo. Sim. E para ajudar a gente a falar mais sobre esse assunto, no próximo bloco a gente recebe a fonoaudióloga Roberta Tomé Petrosic, ela que é professora da FACISB e atua no Centro Municipal de Reabilitação. Você continua aqui com a gente já volta depois do intervalo com Hora da Saúde.